tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Bom dia, meus irmãos. Estamos chegando na sua casa para mais um culto doutrinário. Louvado seja Deus pela sua vida e espero que todos estejam bem, estejam felizes neste domingo em que nós nos apresentamos para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E eu quero já convidar você, convidar a sua família para nós orarmos, conversarmos com o Pai Celeste. Como é bom nós orarmos e conversarmos com Deus. É muito bom nós fazermos isso e deixar que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, glorificado seja o teu nome. Nós louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor não tem fim. Por isso nós exaltamos a ti, ó Deus. E nesse instante, ó Deus, estarmos juntos nos lares ou em tantos outros lugares, ó Deus, reunidos ou ouvindo e vendo, ó Deus, o culto, ó Deus, através deste canal. Eu glorifico a Ti por estas vidas, ó Deus, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sendo derramada sobre todas estas vidas, Pai querido. Fique conosco, nos abençoe, derrame da Tua graça, da Tua bênção sobre todo o Teu povo.
oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, você e todos os demais que estão nos acompanhando, seja bem-vindo a todos, os nossos amigos também, irmãos de outras igrejas que estão aí nos acompanhando. Louvado seja Deus por estarmos juntos mais uma vez, meu irmão, minha irmã, meus amigos. É maravilhoso, num domingo logo de manhã, estarmos glorificando e bendizendo ao Senhor. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo de número 2, o versículo 3, o versículo 4, a parte A, nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo de número 1. Primeiro, nós vamos ler aqui o capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 3 e 4, a parte A, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Essa vai ser a tônica do nosso culto hoje. Hoje este é o tema. Hoje esta é a mensagem de Deus para nós, é sabermos que nós temos o Espírito de Deus e esse Espírito, uma das suas funções, entre tantas outras, é nos consolar, nos confortar enquanto vivermos neste mundo. É importante que a nossa vida esteja inteiramente colocada no altar do nosso Deus. E nada melhor do que nós glorificarmos a Deus, nós louvarmos ao Senhor, e para este primeiro cântico, este primeiro louvor que nós estaremos cantando, tanto você aqui na sua casa, como também lá no templo, no culto presencial que está acontecendo também nesta manhã. Esta é a mesma mensagem, a mensagem que você está recebendo aqui na sua casa, é a mensagem que os irmãos estão recebendo lá no templo. Esse texto sagrado de 2 Coríntios, capítulo 1, que nós lemos aqui, é o mesmo texto que nós lemos lá. É uma única mensagem sendo transmitido para toda a Igreja Batista em Jardim Santana e também para todos os outros irmãos e amigos que estão nos acompanhando. E o cântico que nós estaremos levando para você cantar e glorificar a Deus nesta manhã é o hino 385 do Cantor Cristão. Como é bom nós recordarmos estes hinos do nosso primeiro inário, o inário do Cantor Cristão, e o 385 nos convida a louvarmos ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus. Cântico, hino intitulado Louvor. E é tão bom nós termos certeza de que o nome de Deus está sendo glorificado. Cantemos, irmãos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos
ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glória a Deus! Como é bom nós olharmos para este cântico, olharmos para o nosso inário e vermos que Deus é o nosso Pai eterno, é ao Senhor que nós glorificamos, é o Senhor de todo o amor. E hoje é assim que nós terminamos este cântico. Hoje nós também louvor vimos dar-te, que te apraz, pois nos deste, Salvador, muitas bênçãos. Hoje vimos oferecer louvor ao Senhor. Louvado seja Deus por isto. Em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 25, nós encontramos ainda a palavra de Deus dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É esse Espírito que está conosco, esse Espírito que está com você, com a sua família, com os irmãos, no culto presencial e em todos os lugares do mundo, que glorifica, que louva, que exalta ao Senhor. É importantíssimo nós termos a certeza de que o nome de Deus está sendo glorificado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 9 e 16, lá no culto presencial, a congregação estará lendo este texto sagrado lá no templo, no culto presencial, e aqui eu quero representar para você. Eu vou ler e você lê junto. Nós somos a congregação na sua casa ou onde quer que você estiver, porque nós somos a Igreja de Cristo em qualquer lugar que nós estivermos. Louvado seja Deus por isso. E esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 8, 9 e 16, nós encontramos a Bíblia dizendo assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Não é bom nós termos esta certeza, irmãos? Não é bom nós sabermos que esta é a grande realidade que Deus tem para a nossa vida através do Santo Espírito de Deus? É maravilhoso fazermos isso. Agora, eu vou dar um tempinho.
eu vou dar um tempinho para você orar com a sua família. Você em casa, onde está, ore agora. Neste exato momento também, lá no templo, no culto presencial, este mesmo tempo estará sendo dado para os irmãos orarem. Os irmãos vão agora voltar os pensamentos para Deus e vai conversar com o Senhor. Vai conversar com Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é um tempo em que nós devemos orar. Nós devemos interceder. Nós devemos clamar ao Senhor. Nós devemos pedir que a bondosa mão de Deus esteja sobre nós, esteja sobre a sua família, esteja sobre você. E depois de colocarmos esses motivos de estarmos orando agora, intercedendo agora, eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que tudo o que nós pedirmos, com fé, crendo, nós recebemos. Portanto, meu querido irmão, é importante que você ore com a sua família, onde você estiver neste momento. Eu vou orar juntamente com você, mas é você agora que vai aí bem pertinho uns dos outros, na sua casa isso pode ser feito, na nossa casa nós podemos tocar o nosso filho pode nos tocar, apesar de no templo nós não temos esse privilégio, essa bênção de podermos já abraçar o nosso irmão, de podermos colocar as nossas mãos no ombro dos nossos irmãos, mas você na sua casa, você já pode fazer isso, né? Vocês estão convivendo aí juntos. Pai querido, este é um tempo, ó Deus, que transformamos a sala da nossa casa, transformamos o lugar que nos encontramos agora. O momento, ó Deus, que os nossos irmãos lá no templo, no culto presencial, eles transformam, ó Deus, o templo em um momento de reunião em família. É a tua família reunida. Portanto, Senhor, cuide dessa família. Cuide, ó Deus, provendo todas as necessidades. Desde as necessidades espirituais, como as necessidades, ó Deus, físicas. Não permita, ó Deus, não deixe faltar nada nessa casa, Senhor. O alimento, ó Deus, a saúde, Pai querido, mas principalmente, ó Deus, esse ambiente de alegria, esse ambiente onde há comunicação, onde pai conversa com os filhos conversam com os pais, irmãos se relacionam de uma forma que dignifique o teu nome. Esse é um tempo especial, Pai querido, que nós estamos separando para intercedermos, glorificarmos o teu nome. Clamamos, ó Deus, por aqueles nossos irmãos que estão se recuperando, ó Deus, de uma enfermidade, seja ela uma enfermidade física ou espiritual. Nós queremos interceder por eles, assim como o Senhor tem derramado bênção e graça sobre esta família. O Senhor está fazendo isso com todas as famílias, e o teu nome sendo exaltado e glorificado. É por isso que oramos, é por isso que intercedemos, clamamos, ó Deus, suplicamos a Ti, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, e é tão bom, irmãos, quando nós podemos fazer isto com
tanta alegria, com tanto contentamento. E agora eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia. Esta é uma das Bíblias antigas que eu tenho. Uma Bíblia em que marcou o momento em que eu deixava de ser uma pessoa solteira e me tornei um homem casado. E no dia do meu casamento, esta foi a Bíblia que foi conduzida até a frente do altar para que nós, eu e a minha esposa, a Gigi, pudéssemos sair de lá com esta Bíblia. São décadas em que tem nos acompanhado e a leitura da palavra de Deus, ela deve ser significativa e muito importante. Então, você também tem aí em sua mão a Bíblia Sagrada para lermos a palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando nessa mensagem, nesse sermão, sobre a arte de consolar. Pedir a Deus e deixar que Deus nos ensine esta arte de consolar. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que neste momento está precisando do consolo, do conforto. E alguém tem que ir até eles. E nesta manhã nós vamos estudar sobre a possibilidade de que eu, você, nós tenhamos a facilidade de confortar e consolar aqueles que precisam, aqueles que necessitam. O texto é o texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 3 até o versículo de número 11. É o texto que nós separamos para esta manhã. Você vai ler este texto sagrado. Eu vou destacar aqui alguns versículos, né? Versículos esses que nos levam, vai nos dar toda a condição de entendermos que crer em Deus não é pressupor que Ele vá intervir. Ele faz se Ele quiser, Ele pode, todas as coisas. Mas Deus não faz porque eu mando, porque eu quero, porque simplesmente eu desejo. A minha fé está firmada em Deus. O que Ele vai fazer é Ele que vai decidir. O que é melhor para a minha vida, o que é melhor para a sua vida, é Ele que vai decidir e não eu. Não sou eu que decido e mando o Senhor cooperar comigo. E mando o Senhor executar. Não, queridos irmãos, não é assim. Por isto, nós podemos ler esse texto sagrado que começa, e esse primeiro versículo nós já lemos nessa manhã, quando diz, mais uma vez, vamos repetir, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação com que recebemos de Deus, possamos consolar todos os que estão passando por tribulação. Esta é a primeira parte que eu quero destacar. Os irmãos vão continuar lendo e depois voltará a ler todo esse texto até o versículo de número 11. E a parte final
do texto, o versículo 11, diz assim: muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em recompensa às orações de muitos. Observa aqui o motivo de nós desenvolvermos essa capacidade de consolar as pessoas, para que depois eles possam também agradecer a Deus por aquilo que eles receberam. É tão bom nós fazermos isso. Agora você está com a sua Bíblia, fica aí acompanhando a exposição deste texto que nós estaremos nesta manhã fazendo a partir desta frase, a arte de consolar, à luz do capítulo 1 de 2 aos Coríntios, quando nós já encontramos no primeiro versículo que lemos, o versículo de número 3, Paulo dizendo, bendiz. A palavra bendiz aqui, coisa interessante, nós já sabemos disso. Bendiz aqui é falar bem de Deus. Diz palavras de alegria diante de Deus, por reconhecer quem Ele é. Ele é o nosso Senhor, chamando-o de Pai, Pai das misericórdias e Deus da consolação. É assim que nós iniciamos a nossa exposição aqui no versículo de número 3, dizendo: a primeira coisa, quando eu me apresento diante de Deus, eu vou bendizer o nome do Senhor. Eu vou falar com Deus. Eu vou conversar com Deus. Existe uma amizade, um relacionamento tão forte que Ele nos dá o privilégio de nos relacionarmos e glorificarmos a Deus. O versículo de número 4, olha aí, vai acompanhando. Agora nós iremos aqui versículo por versículo e você terá a oportunidade de perceber como vai ser aprender ou desenvolver ou recordar esta arte de consolar, de confortar outras pessoas. Aqui no versículo de número 4 diz: não se detém em explicar a origem da tribulação. Ele parte do fato de elas não vêm como vieram a ele, quando ele diz aqui no versículo de número 4 o seguinte: se somos atribulados, e se, olha só, significa quando isto também acontecer com você. E aí começa uma série de situações que estarão acontecendo e que nós devemos estar atentos e prontos para suportarmos todas essas coisas. No versículo 5, ele garante que a consolação vem dos sofrimentos de Cristo, isto é, vem da cruz de Cristo. A graça desce da cruz para nos alcançar. A graça nos alcançou. E isso só foi possível por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. Já no versículo de número 6, nós encontramos aí, mostra a finalidade que podemos dar em tempos difíceis, quando vier a tribulação. Observe aí o versículo de número 6.
elas podem nos afundar em tristeza e desânimo, mas no final seremos fortalecidos. Sua experiência foi que o seu sofrimento foi usado para abençoar aos coríntios. O sofrimento de Paulo abençoou a igreja de Corinto, os irmãos que estavam lá em Corinto. Inclusive, com esta saudação, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. O versículo de número 3, ele mostra claramente esta questão para nós. E é importante observarmos isto. Olhe agora para o versículo 7, nós estamos aqui fazendo a exposição, olhando, fazendo a leitura daquilo que a Bíblia tem para nós nesta manhã, para termos certeza que Deus nos dá a capacidade de confortar, de consolar as pessoas, e Deus deseja que nós possamos fazer isto. Portanto, observe o que a palavra de Deus está mostrando. O versículo 7 oferece a contraparte humana na tarefa da consolação. Olha que coisa maravilhosa nós temos aí no versículo de número 7. Ao ser atribulado e consolado, nós aprendemos também a consolar as pessoas, porque temos a experiência. Nós passamos pelo que ele passou. Nós vamos usar dessa experiência para abençoar as pessoas. É muito bom nós termos esta certeza. O versículo de número 8, observe aí, o versículo 8 salienta que as tribulações vêm não apenas para uma única pessoa. Não é só você que passa por lutas e por dificuldades. Não é só você que passa por tribulação. É todo mundo. Levante os olhos, veja a tribulação que o mundo todo está passando. E nós estamos no meio deste mundo, nós estamos no meio deste turbilhão. E aqui, ao olharmos para o versículo de número 8, Paulo nos ensina em que, pese sua autoridade como apóstolo, ele não ficou imune da tribulação, ele também passou por essa tribulação, mesmo sendo apóstolo de Cristo. Ele não diz exatamente quais foram estas tribulações, o nome, o que estava acontecendo. Não sabemos quais foram as suas tribulações, mas elas foram pesadas. Elas foram difíceis. Acontecendo naquela região da Ásia. E, portanto, queridos irmãos, é importante nós estarmos bem conscientes de todas essas coisas. O Senhor é que dá o escape. Nós passamos por todas as lutas para poder ajudar os outros que irão também enfrentar lutas e que vão precisar de conforto e de consolo. O versículo 9, nós encontramos aí a tribulação, né? Essas tribulações foi permitido por Deus para que elas pudessem ser transformadas em benefício de bênção, de graça, fortalecimento espiritual para todos nós. E é importante nós observarmos o que a palavra de Deus tem para nós. A intervenção de Deus. Ele permite a aprovação e depois nós passamos pela aprovação e ele intervém. Ele se apresenta para
estar conosco, nos dando a vitória final. No final, Ele nos concede a graça de uma vitória maravilhosa em Cristo Jesus. E os versículos 10 e 11 aqui, Paulo termina o seu texto e aqui ele espera que os seus líderes estejam orando por ele, intercedendo por ele. É tão bom sabermos, nós que pregamos, que levamos a palavra, sabemos que estamos sendo sustentados pela oração de vocês, pela oração da igreja, do povo de Deus, em toda a face da terra, para que Deus continue nos usando como instrumento de bênção, de graça, bondade e misericórdia. Então, nesse texto sagrado, nós temos aqui lições muito claras. Desde o seu início, logo brilham diante de nós elementos fundamentais da mensagem de Paulo nesta manhã. Paulo menciona a consolação antes da tribulação. Olha só que coisa interessante nós temos aqui para a nossa reflexão. É tão bom nós olharmos para a palavra de Deus e vermos isto. Nós lembramos que Deus nos consola em todas as tribulações, em todas, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Não é uma ou outra, são todas. Ele está aí presente para nos abençoar. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós precisamos a cada dia confiar, colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus. É assim que nós devemos fazer, confiar em Deus. Isto deve ser um exercício de fé. A Bíblia diz que Deus nos consola. Então, que nós possamos confiar verdadeiramente nele. Por isso que eu falei que confiar em Deus é um exercício de aprendizagem. Isto mesmo. Confiar é contornar a nossa natureza pecaminosa, as nossas falhas, e sabemos que Deus sempre está agindo em nosso favor. Olha só alguns destaques que eu quero deixar para você nesta manhã, quando nós nos propomos a confiar no Senhor. O Salmo de número 37 e versículo de número 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ou ele tudo fará. Você percebe como é esse relacionamento? Como é esta vida que nós abraçamos como seguidores, servos do Deus Altíssimo? Eu confio nele e ele age de acordo com a vontade dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não precisamos ficar preocupados sobre o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para todos nós. E é tão bom nós observarmos isso. O Salmo de número 9 e versículo de número 10
continua trazendo para nós estas informações, porque nós devemos aprender, nós devemos desenvolver, nós devemos recordar esta arte de consolar as pessoas. Não ficar só observando. Não ter nenhuma vergonha de ir ao encontro da pessoa e levar o conforto e levar o consolo. Precisamos fazer isso. E essa é a vontade do nosso Deus. Olha só, o salmista no Salmo 9, versículo 10, diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam, os que precisam de ti. O Senhor vem ao nosso encontro e supre todas as nossas necessidades. E a nossa confiança deve estar depositada em quem? Deve estar depositada somente em Deus. Nós não devemos ficar confiando nem em A, nem B. O Salmo 20 e versículo de número 7 ensina para nós exatamente isso, em quem nós devemos confiar e em quem nós não devemos colocar a nossa confiança. Interessante, no estudo, a gente vermos o quanto é bom nós aprendermos da palavra de Deus. O texto, falando no sentido geral, diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20 e versículo 7. Nós confiamos e o mundo precisa conhecer, o mundo precisa ver estas pessoas agindo assim, com esta mensagem sendo transmitida de uma forma que possa abençoar, transformar pessoas que estão sofrendo e os seus corações serão consolados. E por isso que nesta manhã nós estamos falando sobre desenvolvermos essa arte. E talvez você possa perguntar por que o pastor aqui está usando a palavra arte de consolar. Arte é algo muito belo, é algo muito bonito, é algo muito desejado, é algo que, quando é colocado diante dos nossos olhos, nós ficamos ali embevecidos. Nós ficamos ali de boca aberta diante daquela beleza. É por isso que eu estou usando arte. Consolo é assim. Quando nós nos apresentamos para consolar, a pessoa se aquieta. A pessoa se silencia. A pessoa se dá o direito de ficar em silêncio para ouvir o conforto que está sendo ministrado, o conforto que está sendo colocado na sua mente e no seu coração, e ele vai recebendo isto de bom grado. Por isso que eu digo que isto é uma arte e que devemos ser ricamente abençoados quando o Senhor faz isto para nós. E o salmista, quando escreve o Salmo 115, versículo de número 11, é tão bom aqui estarmos citando os salmos, porque essa foi uma série de mensagens que há pouco tempo preguei com a igreja e nós temos muita coisa aí fresquinha em nossa mente. O versículo 11 do Salmo 115, ele diz para nós exatamente: vocês que temem ao Senhor, que confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Olha só o que a palavra de Deus está aqui colocando para nós de uma forma maravilhosa, de uma forma magnífica. Confiar em Deus é uma das
é uma das formas de aprendermos a arte de consolar as pessoas que sofrem, que precisam de graça e de bondade diante do que o Senhor tem falado, diante do que o Senhor tem colocado para nós. Às vezes, nós ficamos um pouco assustados quando nós lemos Paulo escrevendo o versículo de número 8. Observa aí o versículo de número 8, às vezes nós nos assustamos com estas palavras. Falando dos seus sofrimentos, foram tão fortes, tão agoniantes, ao ponto de desvanecer a esperança. Não ter força para acreditar. Tem muita gente que está assim. Tem muita gente que está nessa condição. Aí é a hora de chegarmos. Aí é a hora que Deus te usa. Essa é a hora que você chega, a pessoa não está acreditando mais em nada, está muito fraquinho. E você faz isto brotar, esta esperança brotar, mexe esta terra seca, ressequida. Joga água nessa terra. E através deste consolo que você oferece, ela volta a ter esperança. Glória a Deus por isso. E você foi o responsável quando ministrou esta arte tão bonita, tão bela, tão maravilhosa, em que o nome de Deus é glorificado e exaltado acima de todas as coisas. E todo mundo, todas as pessoas têm passado por tantas pressões. Tantas pressões. E essas pressões levam a pessoa ao desânimo, leva a pessoa ao sofrimento, mas o nome de Deus é glorificado acima de todas as coisas. Para nós sermos, irmãos queridos, esses consoladores, nós precisamos saber em quem nós cremos, sabermos em quem temos crido e, ao mesmo tempo, a certeza de que Ele é poderoso, de que Ele não vai falhar, de que Ele não vai me deixar sozinho. Para sermos consoladores, nós precisamos refletir sobre as experiências que nós passamos. Nós refletimos sobre as experiências, olhamos para trás e vamos ver que passamos coisas muito parecidas com a que aquela pessoa está passando e nós podemos ministrar a consolação. Para sermos consoladores, precisamos dizer palavras que vêm de Deus. Não é a sua sabedoria, não é de nós mesmos, é a palavra de Deus. Por isso é importante nós termos em nossa mão, quando nós vamos consolar alguém, quando nós vamos confortar alguém, nós termos em nossa mão a palavra de Deus, ou a Bíblia aqui de papel, como tenho, né, como está comigo aqui agora, ou através do seu celular. Mas ter a palavra de Deus, usar a palavra de Deus. Para sermos consoladores, nós precisamos, nós não podemos esquecer de orar pela pessoa. Olha só, ter a palavra de Deus e não esquecer de orar, empatia. Desenvolvermos esta arte
arte, esta capacidade, orando pelas pessoas, dizendo que naquele momento você está sendo um canal, um instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Então a sua mão no ombro daquela pessoa, ou a sua mão segurando as mãos desta pessoa, ou dependendo da afinidade que você tem com esta pessoa, você colocar o braço no seu ombro, ali bem juntos, estar orando, é a arte do consolo, do conforto que vem de Deus. E é tão bom nós termos esta certeza, nós termos esta convicção de que o nome de Deus é glorificado acima de todas as coisas. Então, para nós desenvolvermos a arte do consolo, a arte de consolar, a primeira coisa que eu preciso saber, eu não vou confiar na minha sabedoria, na minha força, na minha capacidade. Eu vou confiar em Deus. A primeira coisa que nós vamos fazer. A segunda coisa que nós estaremos colocando, estamos já aqui fechando, encerrando essa reflexão, essa mensagem. A segunda coisa que nós precisamos fazer é que vamos ministrar a palavra do Senhor. Quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra, fale da minha palavra. E essa palavra conforta, essa palavra consola. E depois nós mostramos total empatia, sentindo o mesmo que aquela pessoa está sentindo. Ela está chorando, nós choramos juntamente com ela. Ela está sofrendo, nós sofremos juntamente com ela. Nós passamos por aquele momento juntos. Esta é a grande arte de consolar e de confortar as pessoas. E aí nós podemos resgatar o coração desta pessoa e pegamos esse coração. E aí nós fazemos isso. Aí nós vamos ser instrumento de Deus. Nós pegamos o coração daquele que está sofrendo, daquele que está totalmente desanimado, está caído, está sem força, não consegue crer, não consegue acreditar. Aí nós resgatamos aquele coração e colocamos e depositamos diante do Senhor. E o Espírito de Deus derrama sobre aquele coração a sua unção. Derrama o seu óleo santo. E todo o sofrimento que antes aquela pessoa está passando vai sendo restaurado pelo poder, pela graça e pela bondade do nosso Deus. É interessante que esta foi exatamente a proposta que o Senhor colocou para nós. A proposta foi esta neste mundo: resgatar aqueles que estão aflitos, estão presos, estão encarcerados, estão desanimados, estão fora do caminho. E tudo isso pode ser feito através do consolo que o texto sagrado desta manhã colocou para nós de uma forma tão especial. Firmes é o que nós devemos estar no Senhor Jesus. E esta é a música que nós estaremos ouvindo e cantando agora. Depois de falar de consolo, nós podemos falar da firmeza que devemos ter quando nós estamos com Cristo. O hino 154 do cantor cristão
Vocês perceberam que hoje nós estamos cantando os hinos do cantor cristão. Ele diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Eu tenho um motivo para fazer isso. Cantemos, louvemos ao Senhor, irmãos. Maravilha, né? Nós podemos fazer isso de todo o nosso coração e assim, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã. Eu vou orar por você, eu vou pedir a graça de Deus sobre a sua vida e depois você continua com a escola bíblica dominical. O pastor José Eduardo, com muito carinho, com muito cuidado, tem preparado o estudo da escola bíblica dominical para ministrar para você, para ministrar para a sua vida. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, obrigado, Senhor, por este tempo que passamos aqui juntos nesta manhã, ó Deus, louvando a Ti e nos preparando, ó Deus, para mais estudo, para conhecermos mais a respeito da Tua palavra, quando nesta manhã falamos sobre a arte da consolação, a arte de consolarmos, confortarmos as pessoas. Que o Senhor coloque no coração dos Teus filhos esta predisposição. Abençoe-os e nos conceda da Tua graça e da Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto você se delicia aí com essa última música maravilhosa, e você estará já aguardando aí a chegada do pastor José Eduardo. Que Deus abençoe. No próximo domingo, Deus permitindo, nós estaremos aqui juntos com alegria, louvando ao Senhor. Bom domingo, irmãos. Que Deus abençoe. Deixe o Senhor acalmar essa tempestade aí dentro, querido. Vamos continuar adorando a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória pra Ele, diga meu
glória, aleluia. Para você, meu amado. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Para tua alma, diga: tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sua casa, diga comigo, aleluia. 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 Olá, vamos à nossa aula da EBD, aula de número 12, que tem como título A Oração e os Não de Deus. Oração e os Não de Deus. Nosso texto áureo para esta aula se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oração e os não de Deus. As Escrituras Sagradas revelam que Deus responde às nossas orações. O próprio Deus, por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 33, no versículo 3, diz para nós assim: Invocai-me-ei e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, partindo desse princípio, né, o profeta Isaías, assim como o profeta Jeremias, encorajavam o povo a buscar a resposta em Deus. Agora, o fato de Deus responder às orações do povo não significa que Deus sempre dirá sim. Isso é um fato para nós estarmos atentos, porque, como diz o texto, invocai-me-ei, né? E como diz o outro, os meus caminhos não são igual aos seus caminhos. Então quer dizer que nem sempre Deus vai nos responder da maneira que nós esperamos. Algumas vezes teremos que lidar com a espera e até mesmo com o não de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia em que Deus disse não para grandes homens e mulheres de fé. Deus disse não para orações de Abraão, disse não para orações de Moisés, disse não para orações de Paulo. Deus já disse não até mesmo para orações de Jesus Cristo. Porque é importante estudar a respeito deste tema? Porque os não de Deus têm um grande potencial de nos frustrar profundamente e podem gerar muita confusão na nossa vida. Então, assim, muitas vezes nós estamos tão acostumados, igual hoje na sociedade que nós vivemos, de as pessoas facilitarem as coisas, e quando nós recebemos um não, isso nos traz uma amargura, nos traz um ressentimento, uma mágoa, né? E ao receber um não de Deus, muitas pessoas poderão até perguntar: se Deus é amoroso, onipotente, por que Deus não atendeu a minha oração? Porque algumas pessoas recebem milagres e eu não? Porque algumas pessoas obtêm alívio da dor e eu não? Eu conheço pessoas que ficaram de mal com Deus porque ele disse não. Talvez você conheça também alguma pessoa que, por ter ouvido o não de Deus, ficou de mal. Não quer mais ir na igreja, não quer mais participar de nada. Mas Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Deus é capaz de enxergar toda a conjuntura da nossa vida. A nossa perspectiva, ela é sempre limitada, né? E na carta aos Hebreus, a gente vê assim que no capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, né? E uma frase que chama muito a nossa atenção, uma expressão: todas as coisas estão descobertas, ou significa que estão desnudas, estão despidas,
né, diante de Deus, que nada nós podemos ocultar de Deus. Só Deus é capaz de ver o que nós não conseguimos ver. Por isso que quando o autor de Hebreus fala que todas as coisas estão descobertas diante de Deus, Deus sabe o que vai no meu coração, no seu coração. Deus sabe que uma coisa que nós estamos pedindo, se ela vai nos trazer benefício ou não, se vai trazer benefício para o reino ou não. E é por isso que ele, muitas vezes, precisa dizer não. Quando diz não, Deus tem todos os elementos na mão. Olha que interessante isso. Deus sabe de todas as coisas. Então, antes de nós, ele já sabe de tudo. Então, para ele é mais fácil analisar toda essa situação. Deus nos ama. E o fato dele nos dizer não quer dizer que Deus deixou de nos amar. Deus tem sempre algo melhor para nós. Guarde isso no seu coração, meu querido. Deus tem sempre o melhor para nós. E é interessante que eu gosto muito de pensar nos filhos, né? Eu sou pai, meu filho fez 18 anos agora, e nem tudo que eles nos pedem nós podemos dar para eles. Eu costumo dizer assim que nós já sabemos os buracos que tem na rua, e como pais nós não queremos que os nossos filhos caiam nos buracos, que eles se machuquem. E a mesma coisa a gente vê Deus agindo nas nossas vidas, que muitas vezes nós queremos coisas que vão nos prejudicar. Nós não conseguimos ver no momento. E é como os nossos filhos, quando a gente diz não para eles, eles ficam emburrados, saem, batem a porta, não querem falar com a gente, falam que a gente não gosta deles. Eles fazem um drama tremendo. E muitas vezes nós fazemos assim. Mas como nós acabamos de ler, Deus ele sabe de todas as coisas, meus queridos. Muitas das nossas orações, as que fazemos a Deus, refletem a nossa ignorância a respeito do que seria melhor para nós mesmos. É a questão do buraco que eu estou falando. Muitas vezes na rua tem um buraco, está de noite, você está com um carro, é como se estivesse com um carro sem lanterna. Você não vai ver o buraco, você vai ter que cair nele. E às vezes isso vai te trazer um dano. Tiago, na sua carta, diz assim, que nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Tiago 4, do versículo 2 e versículo 3. Muitas das nossas orações não são mais bem respondidas, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Nós não sabemos, na verdade, nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Isaías, ele fala para a gente o texto áureo que nós lemos, porque os nossos pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os vossos caminhos, né? Então, assim, o caminho que a gente escolhe muitas vezes não é o caminho que Deus tem para nós. E isso acaba sendo perigoso para nós. E Deus, como um pai amoroso, um pai que nos ama, um pai que cuida, um pai que zela, ele tem sempre o melhor para nós. Guarde isso no seu coração. Deus tem o melhor para você. Isso não significa dizer que os caminhos de Deus sejam fáceis. Muitas vezes, os caminhos de Deus para nós vão requerer de nós uma fé ainda maior para transpô-los,
coragem e capacidade para se adaptar. Olha como que é diferente. Muitas vezes nós fazemos uma escolha, Deus faz outra, e nós precisamos confiar em Deus, nos adaptarmos ao seu projeto, né? E ter fé. Ter fé porque Deus sabe o que Ele fala e o que Ele faz. Paulo ensina na carta aos Filipenses que ele aprendeu a estar satisfeito em todas as circunstâncias que ele se encontrava. Filipenses 4:11. Olha que interessante. Nós precisamos nos adaptar, ter fé, ter coragem e estar satisfeito, ou aprender a estar satisfeito trilhando o caminho que Deus preparou. Então, como nós vimos, Paulo, ele fala na carta aos Filipenses que ele aprendeu. E nós precisamos, meu querido, minha querida, meus irmãos, aprender a trilhar os caminhos de Deus, aprender a confiar no cuidado de Deus, aprender a cuidar na direção, a confiar na direção que Deus tem para nós. Imagina se você fosse o dono de um restaurante. Vamos colocar uma situação hipotética aqui, né? Uma situação hipotética. Você fosse um dono de um restaurante e tivesse que contratar um cozinheiro para trabalhar no seu restaurante. E no dia da entrevista surgem duas pessoas, dois cozinheiros. E você entrevista o primeiro e pergunta para ele assim: quais suas habilidades na cozinha, aonde você trabalhou, quais suas referências? E ele respondesse para você assim: olha, tudo que eu sei é teórico. Eu assisto muitas vezes o programa MasterChef na Globo, às vezes eu vejo algumas coisas na Ana Maria Braga, eu estou acompanhando alguns tutoriais no Facebook, né? Que tem um rapaz lá que eu gosto muito, que ele fala assim, sucesso, né? E eu tenho aprendido a cozinhar com essas pessoas. Aí você vai, entrevista o outro cozinheiro, e ele fala para você: olha, eu trabalhei num restaurante tal por 15 anos, fiz um curso no restaurante tal, fiz um curso fora do país sobre gastronomia, sobre confeitaria, e o cara cheio de habilidades. Qual cozinheiro você contrataria para trabalhar com você? Me diz aí, quem que você contrataria? E assim, Paulo precisou aprender. Nós precisamos aprender. Mas além de aprender, nós precisamos conviver. Conviver com o quê? Com os não de Deus. Isso faz parte do aprendizado na caminhada cristã. Paulo precisou disso. Aprender que Deus está mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. Isso parece até chato de se ouvir, né? Porque a gente tem uma visão que Deus é um paizão que faz tudo o que a gente quer. Mas ele não está preocupado com o seu conforto, ele está preocupado com que você cresça, que você dê frutos, que você mostre que é uma pessoa madura. Mas apesar de todas as dificuldades decorrentes dos não de Deus, uma coisa nós podemos ter certeza: Deus sempre vai nos oferecer o melhor, de modo que nós possamos amadurecer e crescer na fé. Então, quando a gente entende que Deus tem um propósito, e o propósito é dele, Deus não permite
que as nossas orações interfiram em seu propósito. Se nós oramos por algo fora do seu propósito, olha bem, Deus dirá não. Isso é evidente. Se está fora do propósito de Deus, lembra que nós lemos: os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então, se a nossa oração não condiz com a vontade de Deus, o projeto de Deus, ele vai certamente dizer não. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus no Jardim das Oliveiras, né? Na noite que antecedeu a sua crucificação, Jesus orou ao Pai: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E se nós somos seguidores de Jesus, se o nosso Senhor teve que ouvir um não de Deus, por que nós achamos que nós somos melhores? Já parou para pensar nisso? Por que nós achamos que nós somos melhores? Deus nos amou tanto, meus queridos, que não poupou o seu próprio Filho, para que eu e você estivéssemos aqui agora, neste momento, compartilhando dessa palavra maravilhosa. A oração de Jesus, quando a gente lê em Mateus 26, 39 em diante, é uma oração composta primeiramente de um pedido. Pediu para que o Pai afastasse dele o cálice amargo que estava prestes a beber, mas a oração de Jesus também é composta de um ato de submissão de quem aprendeu a acolher a vontade do Pai como sendo a sua vontade. Precisamos ter isso em mente. Nem sempre Deus explica os porquês. Na maioria das vezes, nós não iremos entender tudo que Deus está fazendo. Nem sempre será confortável. Eventualmente, o nosso coração poderá até sangrar. Mas Deus nos promete o que disse C.S. Lewis em um dos seus livros: o peso da sua glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou a respeito dessa promessa: pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Agora nós vamos entrar numa outra situação. Sofrer em benefício de outras pessoas. Nós vivemos em uma sociedade que rompeu com a dimensão do sacrifício. Nós somos ensinados que, já que nós somos filhos de Deus, nós somos cauda, nós não somos cabeça. Então nós não podemos de sofrer. Tem até um slogan que diz aí: pare de sofrer, né? Pare de sofrer, como se o sofrimento fosse uma maldição. Ou então diz assim: se está acontecendo isso na sua vida, é porque você tem uma maldição hereditária que o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, né, cometeu um pecado e você está sofrendo. Não. Então, esse tempo, as pessoas do nosso tempo acreditam que o grande objetivo da vida é ser feliz. Na verdade, todos nós queremos ser felizes, mas algumas pessoas pensam que a felicidade ela tem que ser a qualquer preço, custe o que custar, ser feliz e evitar
todo tipo de dor, de sofrimento, mas na realidade sempre se impõe os nossos desejos. Ou seja, a realidade mostra para nós que o sofrimento faz parte da vida. Como Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Há situações na vida em que seremos chamados a enfrentar situações difíceis por algo ou por alguém. E todo comprometimento envolve uma certa dose de sacrifício. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo dos gentios tinha plena consciência do preço que precisa ser pago pela propagação do Evangelho de Jesus. Como já vimos, né? Paulo não orava a fim de que Deus livrasse os crentes das lutas, mas sim que os fortalecesse para lutar. Então, assim, ele sofria em benefício de outras pessoas. E muitas vezes é assim, nós vamos orar, vamos pedir algumas coisas para Deus e Deus vai nos colocar em situações que nós seremos obrigados a mudar os nossos projetos, nossos planos, e a hora que a gente vê, a gente já está engajado numa outra missão, né, fazendo algo que a gente não esperava que fosse acontecer naquele momento. Nós não estamos nem preparados, mas começa a acontecer, e a coisa começa a crescer, começa a pegar um volume, e a hora que você vê, você não tem mais tempo para os seus sonhos, você vai ter tempo para os sonhos de Deus, porque a demanda de pessoas necessitando de ajuda, de auxílio e da tua boa vontade vai crescer, e você vai ver como que isso é bênção de Deus. Todas as vezes, meus queridos, que Deus diz não, Ele dispensa a sua graça. Olha que interessante isso. Todas as vezes que Deus diz não, Ele dispensa a sua graça. O não de Deus vem sempre acompanhado da manifestação da graça dele. Paulo passou por isso, né? Ele orou por 3 vezes ao Senhor para que tirasse dele o espinho da carne. Mas a resposta de Deus, dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus nos coloca de pé quando somos tentados, quando estamos cansados, quando estamos aflitos, né? Certa vez, Billy Graham sendo entrevistado, o entrevistador perguntou: o senhor tem 80 anos e tem estado no centro das atenções públicas por décadas, sem que nada tenha maculado o seu testemunho como cristão. Como o senhor conseguiu construir uma história de integridade? Billy Graham então citou 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Este é o segredo. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. Quando o não de Deus chegar na sua vida, meu querido, você não deve se desesperar. Eu não sei
o que pode acontecer. Talvez seja um emprego, talvez seja um relacionamento, talvez seja uma doença, talvez seja uma viagem, eu não sei. Mas quando o não de Deus chegar para a sua vida, Ele vai renovar a sua esperança, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Para o nosso bem. Ainda que Ele nos leve para o deserto, ou pelos vales, ou pelas ondas, ou pelos rios, ou até mesmo pelo fogo, Ele tem um propósito em mente: nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. E quando Deus está fazendo isso, Ele está moldando em nós pequenos cristos. Pessoas que entendem que não são filhos mimados. Como eu disse no início, nós não podemos mimar os nossos filhos. Nós temos que colocar neles limites. E muitas vezes dói para um pai falar não para um filho. E para Deus não é diferente. Deus também sente a dor de ter que falar para nós o não. Mas Ele sabe que isso vai fazer com que a gente cresça, amadureça, dê frutos, frutos dignos de arrependimento. Então, Ele vai fazer com que a gente fique cada dia mais parecido com Jesus, que se entregou naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Então, não se zangue com os nãos de Deus. Apenas aprenda. Aprenda com quem sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz na minha e na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um ótimo final de semana, um ótimo domingo, e que a maravilhosa graça de Deus seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Tempestades no mar da montanha, o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos
Por